Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos a esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que tem aberto sua casa para o funcionamento de um pequeno grupo, você que lidera uma classe bíblica na igreja ou em qualquer outro ambiente, você aí que reuniu seus amigos para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado por essa iniciativa, que Deus possa coroar ricamente os seus esforços. Obrigado também a você que aceitou o convite nosso para estar agora juntos aprendendo um pouquinho mais a Palavra de Deus. O tema que hoje vamos estudar, ou talvez recapitular, tem a ver com o dom de profecia. O que isso significa? Adão e Eva, quando saíram das mãos de Deus, eram santos e podiam ver Deus face a face. Não havia barreiras para a sua comunicação, mas o pecado mudou toda essa história. De acordo com Isaías 59:2, o pecado faz uma separação entre nós e Deus. E embora o pecado tenha interrompido a comunicação face a face de Deus com os seres humanos, Deus jamais perdeu a intimidade com suas criaturas. Em vez disso, desenvolveu novas formas de comunicação. Passou a enviar por intermédio de profetas e profetisas suas mensagens de encorajamento, advertência e reprovação. De acordo com as Escrituras, o profeta é alguém que recebe comunicações de Deus e transmite ao povo. Os profetas não profetizavam por sua própria iniciativa, por sua própria vontade, mas Pedro diz que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra profeta é geralmente a tradução do termo hebraico nabi. Seu significado é exposto em Êxodo 7, 1 e 2, onde nós lemos: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta, teu navi. Tu falarás o que ele te ordenar, e Arão teu irmão falarás a Faraó. O termo profeta, portanto, designa um porta-voz apontado por Deus. O termo grego equivalente ao hebraico, navi, é profetês, de onde deriva o nosso termo português, profeta. O Novo Testamento concede ao dom de profecia um lugar de destaque entre os dons do Espírito Santo, colocando-o uma vez em primeiro lugar e duas vezes em segundo lugar entre os ministérios de maior utilidade para a igreja. Paulo estimulou os crentes a desejar de modo especial o dom de profecia. E o Novo Testamento sugere que os profetas prestaram assistência na fundação da igreja, iniciaram uma extensão missionária da mesma e edificaram, uniram, protegeram a igreja, advertindo quanto às dificuldades futuras e confirmando sua fé em tempos de controvérsia. Hoje, muitos cristãos creem que o dom profético cessou no encerramento da era apostólica, mas a Bíblia revela a necessidade especial de orientação divina durante as crises do tempo do fim. Isso testifica da contínua necessidade da provisão do dom profético depois dos tempos do Novo Testamento. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus haveria de retirar os dons espirituais por ele concedidos à igreja, antes que completasse seu projeto, o qual, de acordo com Paulo, seria levar a igreja à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uma vez que a igreja ainda não alcançou tal experiência, necessita ela ainda da presença dos dons do Espírito.
E esses dons, incluindo o dom de profecia, continuarão a operar em benefício do povo de Deus até que Cristo volte. As Escrituras declaram que o povo de Deus vai experimentar nos últimos dias da história terrestre a plenitude da ira satânica, quando o diabo se envolver em uma tentativa final para destruí-los, conforme Apocalipse 12:17. Daniel 12:1 diz que esse será um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E a fim de ajudá-los na sobrevivência em meio ao intenso conflito em todas as áreas, Deus, em sua amorável bondade, assegura a seu povo que não o deixará sozinho. O testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, os guiará em segurança rumo ao objetivo final, a união com o Salvador por ocasião do seu segundo advento. Mas como saber nesses últimos dias qual é o dom profético? É verdadeiro ou é falso? A Bíblia dá as diretrizes do verdadeiro espírito de profecia. Eles atuam em harmonia com a palavra de Deus. Suas predições podem ser comprovadas, produz bons frutos e reconhece a Cristo como tendo vindo em carne humana. Os adventistas do sétimo dia acreditam que esse dom de profecia cumpriu-se em Ellen G. White. Isso pelo fato da cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia ter as características de uma verdadeira mensageira e profetisa de Deus. Desde 1844, quando tinha 17 anos de idade, até 1915, ano de sua morte, Ellen G. White recebeu mais de 2.000 visões e sonhos. E durante esse período, ela viveu e trabalhou nos Estados Unidos da América do Norte, na Europa, na Austrália, aconselhando, escrevendo, pregando, estabelecendo novas frentes de trabalho. Seus escritos são hoje referência e vanguarda em temas como saúde, educação, vida de Jesus. Suas orientações foram a base do sistema adventista de saúde e educação, que estão entre os maiores do mundo. Ellen G. White e seus escritos apresentam várias predições. O exemplo do surgimento do moderno espiritismo, a cooperação íntima entre protestantes e católicos romanos e os Estados Unidos como uma potência mundial. Tudo isso foi previsto por ela. Considerada um dos 100 personagens norte-americanos mais influentes de todos os tempos, Ellen G. White tinha Jesus e a Bíblia como padrão supremo de tudo o que ela escreveu e ensinou. Foram-nos legadas mais de 100.000 páginas manuscritas. E estas páginas são conselhos de Deus para mim e para você. Para os adventistas, os escritos de Ellen G. White nunca estiveram no mesmo pé de igualdade do que a Bíblia, porque nós somos uma igreja sola escritura, que acredita na Bíblia como única regra de fé e prática. Todas as 28 doutrinas ou crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia estão fortemente alicerçadas na Bíblia e nenhuma delas em Ellen G. White. Qual então é a função desta mensageira para a Igreja Adventista do sétimo dia? Ela é uma conselheira e o grande objetivo dela foi nos levar de volta à Bíblia. E como nos adverte a própria palavra de Deus, que quando nós ouvimos a voz do profeta, nós prosperamos. Não é isso que escreveu? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se eu e você queremos prosperar, nós devemos dar atenção à voz profética, procurar conhecer a vontade de Deus e colocar todos esses princípios em harmonia com nossa vida. Alguns dizem para mim, pastor, eu não acredito em Ellen G. White como profetisa. E eu pergunto, quantos livros dela você já leu? E na maioria das vezes a pessoa nunca nem leu um livro sequer. Como que você pode julgar algo que você não conhece? Então, para aqueles que estão começando a aprender sobre Ellen G. White, o meu conselho é muito simples. Leia o que ela escreveu e você vai chegar a uma conclusão que um dia eu cheguei.
Alguém para escrever o que escreveu, da forma como escreveu, na quantidade que escreveu, só pode ser por orientação e ajuda divina. Por isso, meu amigo, minha amiga, o desafio para mim e para você hoje é nós entendermos que Deus fala através de seus profetas e que Ele manifestou em Ellen G. White o dom profético e os seus escritos tornaram-se uma bênção para todos aqueles que leem e praticam os seus ensinos. Vamos orar para que Deus nos ajude a entendermos cada vez mais esse assunto e a tomarmos uma posição ao lado da verdade? Pai de amor, pode ser que para muitos hoje, compreender um pouquinho mais a respeito do dom profético de Ellen G. White foi, quem sabe, motivo de alegria. Para outros, talvez não. Querem conhecer mais a respeito desse tema. Então, somente suplicamos a Tua bênção sobre todos nós, para que ao estudarmos a Tua palavra e a Tua história através dos profetas, nós possamos nos encher de confiança na Tua direção. Abençoe a todos nós. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no estudo de hoje. Na próxima semana, nos próximos dias, nós vamos nos encontrar para mais um tema da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe.